Em meio às florestas tropicais da região central e setentrional do atual estado de Veracruz, existe uma cidade antiga que não foi erguida apenas com pedra, barro e argila. El Tadim foi construída com ideias. Ideias sobre o tempo, sobre o movimento, sobre o corpo humano e sobre a relação entre os homens e as forças invisíveis que governam o mundo. Diferente de outras grandes cidades da Mesoamérica, Tadim não se impôs apenas pelo tamanho de seus templos ou pela imponência de suas pirâmides. Ela se definiu pelo ritual. Aqui, o espaço urbano, a arte e a religião giravam em torno de um único eixo central: o jogo de bola. Mais do que um jogo, ele era uma linguagem simbólica, um ato sagrado, um momento em que o destino era colocado em movimento. Hoje, nós vamos atravessar essa cidade silenciosa para entender como Tadim se tornou a civilização dos campos de jogo de bola. Durante o período clássico e o pós-clássico antigo, aproximadamente entre os anos 250 e 1150 da era cristã, El Tadim emergiu como um dos centros culturais mais importantes da costa do Golfo. Seu desenvolvimento aconteceu em uma região estratégica, marcada por vales tropicais, rios e rotas naturais que conectavam diferentes áreas da Mesoamérica. Ao contrário do que se poderia imaginar, Tadim não foi uma cidade de crescimento rápido e passageiro. Os dados arqueológicos indicam uma ocupação prolongada, que atravessou séculos e só entrou em declínio por volta de 1500, já no período pós-clássico tardio. O próprio nome da cidade carrega um peso simbólico profundo. El Tadim deriva da denominação de uma divindade tutelar associada ao furacão, à tempestade e às forças do vento. Não se trata apenas de um nome geográfico, mas de uma referência direta à energia que movia aquela sociedade. Apesar de décadas de pesquisas, a identidade exata de seus habitantes permanece incerta. Muitos estudiosos associam Tadim aos totonacas, povo que até hoje ocupa a região de Veracruz. No entanto, não existem provas concretas que confirmem uma ocupação contínua desde o período clássico, o que mantém Tadim envolta em um véu de mistério. Para compreender Tadim, é preciso abandonar a ideia de uma cidade estática. Tadim foi pensada para ser percorrida. Seus espaços não existem apenas para serem observados, mas para serem vividos, atravessados e ritualizados. Praças, plataformas, escadarias e campos se articulam em um conjunto urbano que sugere deslocamento constante. Não há ali uma arquitetura voltada apenas para a contemplação, mas para a ação simbólica. Essa característica levou os arqueólogos a definirem Tadim como uma civilização do movimento. Uma sociedade em que o deslocamento do corpo humano, especialmente durante os rituais, era parte essencial da experiência religiosa. Nesse contexto, o jogo de bola não surge como um elemento isolado, mas como o coração pulsante da cidade. Ele organiza o espaço urbano, influencia a produção artística e determina a forma como o poder simbólico era exercido. El Tadim possui, até onde se conhece, pelo menos 17 campos de jogo de bola. Esse número é excepcional dentro da Mesoamérica e revela a importância central desse ritual. Esses campos não eram simples espaços esportivos. Eles funcionavam como cenários cerimoniais cuidadosamente integrados à arquitetura da cidade. As esculturas em pedra associadas a estes campos mostram jogadores ricamente equipados com cintos protetores, conhecidos como jugos, além de achados e palmas rituais. Esses objetos, muitas vezes encontrados em contextos funerários, não eram ferramentas comuns, mas símbolos de status e poder ritual. Os achados parecem ter funcionado como marcadores dentro do espaço do jogo, enquanto as palmas, frequentemente ricamente decoradas, possuíam um significado simbólico ligado à fertilidade, ao sacrifício e à renovação. As cenas esculpidas nos relevos indicam que o jogo estava diretamente associado a rituais complexos que envolviam a possibilidade de sacrifício humano. Não se tratava de punição, mas de um ato sagrado, parte de um ciclo maior que envolvia vida, morte e continuidade.
Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita agora para curtir o vídeo, compartilhar com quem gosta de história antiga e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que mais pessoas descubram histórias como a de Tadim. A produção artística de El Tadim se destaca pelo refinamento técnico e pela densidade simbólica. As esculturas em pedra não são meras representações estéticas, elas funcionam como registros visuais de rituais, crenças e estruturas de poder. As figuras humanas esculpidas apresentam expressões rígidas, corpos tensionados e posturas cerimoniais. Não há um naturalismo gratuito. Cada gesto parece carregar um significado específico. Muitas dessas esculturas estão diretamente associadas ao jogo de bola, reforçando sua centralidade na vida religiosa da cidade. O corpo do jogador se transforma num corpo ritual, mediador entre o mundo humano e o mundo divino. Além da pedra, Tadim se expressou intensamente através da cerâmica. Os objetos cerâmicos revelam uma produção sofisticada, marcada por decoração elegante e pelo uso frequente de motivos antropomórficos e zoomórficos. Entre essas peças, destacam-se as chamadas estatuetas sorridentes, que apresentam rostos humanos com expressões abertas e quase enigmáticas. Essas figuras são frequentemente interpretadas como uma herança cultural de origem olmeca, incorporada e ressignificada pela civilização de Tadim. A ampla distribuição desse tipo de cerâmica por diferentes regiões da Mesoamérica indica que Tadim não estava isolada, mas inserida em redes culturais complexas. O monumento mais emblemático de El Tadim é, sem dúvidas, a Pirâmide dos Nichos. Esse edifício se destaca não só pela forma, mas pelo significado profundo de sua arquitetura. São 365 nichos cuidadosamente dispostos, número que corresponde aos dias do calendário solar. Essa associação sugere que a pirâmide não era apenas um templo, mas um marcador simbólico do tempo. A alternância de luz e sombra ao longo do dia cria um jogo visual que reforça a ideia de ciclos, passagem e renovação. A Pirâmide dos Nichos materializa em pedra a relação entre arquitetura, astronomia e religião. El Tadim não existiu isolada. Evidências indicam contatos culturais com outras grandes regiões da Mesoamérica, como o Teotihuacan e áreas do México Ocidental. Essas influências não apagaram a identidade local, mas contribuíram para a formação de uma cultura singular, reconhecível em sua arte e arquitetura. No período pós-clássico, grupos huastecas também exerceram influência na região, desenvolvendo estilos artísticos próprios e mantiveram viva a tradição ritual até a chegada dos espanhóis. Hoje, El Tadim permanece em silêncio. Seus campos de jogo já não recebem jogadores. Suas esculturas já não participam de rituais. Mas a cidade continua falando. Ela fala através da pedra, da arte e da forma como o tempo foi inscrito em sua arquitetura. Tadim não foi apenas uma cidade antiga, foi uma civilização que transformou o movimento em linguagem e o jogo em destino.